Olá, vestibulando, estamos aqui mais uma vez, eu, professor Luiz Carlos, com vocês aqui, mais um aulão do professor Luiz Carlos aqui na telinha da TV União. Então, nós vamos falar hoje sobre a parte de tabela periódica. Então, vamos falar um pouco de tabela periódica e um pouco de propriedade periódica. Vai aparecer o nosso blog do professor Luiz Carlos, nós temos lá mais de 800 aulas e já tem aula lá de tabela também. Essa aula vai ser ao vivo, depois vai ser editada, daqui a algumas semanas vão entrar mais aulas aí no nosso blog. Lembrando também que essa aula está sendo transmitida ao vivo pela TV União. TV União é a cabo aqui em Natal, mas no interior do estado ela é a TV aberta e também você pode assistir pela internet, está aí o sitezinho aí, ó. De uns anos para cá, nós também estamos dando essa aula transmitida pela internet, você pode acompanhar pelo seu celular, aonde você estiver, ok? Então, vamos falar hoje sobre tabela periódica e vamos começar com a questão. Dentro da questão, nós iremos abordar alguns assuntos que são cobrados sobre tabela periódica, aula de Química. Acompanhe na telinha. Um elemento X apresenta a configuração 5s2, 5p3. Na camada de valência, indique o grupo e a família desse elemento na tabela periódica. Então, primeiro aí, ó, ele diz, o elemento X apresenta a configuração 5s2 e 5p3 na camada de valência, ou seja, na última camada. A camada de valência é a última camada, ok? Indique o grupo e a família. Aqui está trocado, porque grupo e família é a mesma coisa, tá certo? Então, o que ele quer aí, na verdade, é qual o período e a família. Pela alternativa, a gente verifica que ele quer saber, ó, o período e a família, tá? Porque aqui na questão em cima diz, indique o grupo e a família. Grupo e família é a mesma coisa, para cá, para cá, para cá. Existe a família 1A, 2A, 3A, ou grupo 1A, 2A, 3A, tá certo? Ou como vocês aprenderam, aquelas colunas que vai lá de 1 a 18, que é um uso mais moderno, mas ainda cobra muito saber quais são a família A e qual é a família B. Se você olhar aí na telinha, a gente vai relembrar um pouquinho a tabela para você, e você lembra que a tabela, ela é mais ou menos assim, ok? Ela é mais ou menos aqui, na frente aqui, nesse primeiro espaço, ela tem duas colunas, que é a família 1A e 2A, ou a família 1 e a família 2, tá? Em algarismo romano. Então, esse grupo ou família, a primeira é 1A, a segunda é 2A. Aqui vem a família B e aqui continua a família 3A, família 4A, família 5A e assim sucessivamente. Então, vocês lembram disso, ok? Que é a tabela periódica, eu tenho aqui a família 3A, 4A, aqui a família última é a 8A, ou grupo 8A, que é a família chamada família dos gases nobres, ok? Então, eu tenho aqui a família B, tá? E aí a família A. Olha só, vocês aprenderam que esses elementos da família 1A, né, eles todos terminam aqui em S1, que é aquele subnível S1, esses aqui em S2, a família B aqui todos terminam em D, e a família 3A em diante termina em P, P1, P2, P3, vem até aqui o gás nobre que é P6, ok? Então, vocês viram isso em sala de aula e nós vamos voltar para a questão para você observar como é que a gente responderia a ela. Observe, ele diz aí, só apagar aí rapidamente, ele diz que um elemento X apresenta a configuração 5s2 e 5p3 na camada de valência, ou seja, na última camada. Ora, se ele apresenta essa configuração, o 5 aí quer dizer que ele tem 5 camadas. Se ele tem 5 camadas, ele só pode ter então 5 períodos, ok? Porque esse número na frente é o número quântico principal, N, para cá, para cá, para cá, se tem lá 5p3, o 5 é o número quântico principal, que indica o número de camada que ele tem aí, já indica, nesse caso, a última camada, já que é a camada de valência, 5, significa então que ele tem 5 camadas. Se ele tem 5 camadas, ele é colocado exatamente no quinto período, não esqueçam isso, dá uma olhadinha aí na tabela, está aí a tabela, ó, esses elementos que estão aqui nessa primeira linha horizontal, ó, só tem aqui o hidrogênio e o hélio, eles estão aqui porque eles são os únicos que só possuem a camada K. Então, quem só tem uma camada vai lá para o primeiro período.
Se você olhar aqui, ó, o lítio, o berílio, tá certo? No segundo período aqui, ó, o boro, o carbono, esses aqui estão no segundo período. Períodos são linhas horizontais, eles estão aí no segundo período porque eles têm duas camadas. Se você vir aqui para o frâncio, ó, aqui embaixo, ó, ele é o sétimo período horizontal. Se ele é o sétimo período horizontal, significa que todos esses elementos aqui possuem 7 camadas, ok? Então, nas linhas horizontais, nós temos os períodos da linha horizontal. Quem está aqui no primeiro período só tem uma camada. Quem está aqui no segundo tem 2 camadas. Quem está aqui no sétimo período tem as 7 camadas, ok? Então, na horizontal eu tenho os períodos, e lembrando que o número atômico cresce. Por exemplo, o sódio que está aqui é 11, quem está vizinho a ele, o magnésio, já é 12, depois dele vem o alumínio, que é 13, ok? O silício, que é 14, então sempre é colocado também na ordem crescente de número atômico, para cá, para cá, para cá. Não esqueça, é ordem crescente de número atômico e não de número de massa. Nos princípios da tabela periódica, pensava que ela seria construída em número de massa, mas não, é em número atômico. E lembre-se que um elemento, ele pode até ter número de massa variável, a maioria tem, faz até uma média ponderada para calcular a massa, mas o número atômico não. O número atômico ele tem um só, porque o número atômico é que identifica um átomo, a quantidade de prótons, ou seja, o número atômico, que é a quantidade de prótons, representa um átomo. Então, se você pegar um átomo como o carbono, ele tem 6 prótons. Se você pegar um com 7 prótons, ele não é mais o carbono, ele já tem outras propriedades e já tem um nome de nitrogênio. O nitrogênio tem 7 prótons. Todo átomo que você pegar 7 prótons é igual ao nitrogênio, mas se você pegar com 8 prótons, ele já tem propriedade diferente, ele não pode ser chamado nitrogênio, ele já é o oxigênio, que está do lado do nitrogênio, ok? Então, o número de prótons, a quantidade de prótons, ou seja, o número atômico, expressa exatamente quem é o átomo de quem se trata, é a característica do átomo. Todo átomo que tiver 6 prótons é carbono, todo que tiver 8 prótons é oxigênio, ok? Mudou o número de prótons, muda o nome do elemento, porque muda as características, suas propriedades físicas e químicas e os compostos que eles formam, as novas substâncias que ele gera, ok? Volta aí para a tabela rapidinho. Nós temos aí essa tabela periódica e aqui a família 1A, tá certo? Aqui a família 2A. Aqui a família 3A ou família 13, se você sair contando vai ser a 13ª coluna vertical. Aqui a família 4A ou coluna 14, família 5A ou coluna 15, ok? Agora, pessoal, vamos voltar para a questão. A questão diz o seguinte, ó, ele é 5S2, 5P3. Está aqui, ó, 5S2 e 5P3. Como é a camada de valência, significa que ele tem 5 camadas. Se ele tem 5 camadas, ele vai estar no 5º período, então só sobra a letra A e a letra D, porque a letra C diz que ele está no 3º período, não está, porque é 5, e diz que está no 15º período, não existe, só existe 7 períodos na tabela periódica. Então, ele está no 5º período. Agora, observe que ele terminou em P3. Se ele terminou em P3, voltando lá àquela tabela que a gente fez, ó, ele vai ser da família 5A, porque nós vimos, deixa eu só apagar aqui, nós vimos, ó, que se isso aqui fosse a tabela, ó, nós aprendemos, ó, que esse aqui termina em S1, esse aqui em S2, aqui a família B termina em D, aí vem a família 3A, aqui todos terminam em P. Aí vem 3A é P1, 4A é P2, vocês viram isso em sala, 5A é P3 e assim sucessivamente. Então, como ele terminou em P3, ó, P3, então aqui vai ser a família 5A, ok? Então, vai ser 5º período, porque tem um 5 aqui na frente, e como terminou em P3, 5A. 5A é a família do nitrogênio. Então, 5º período e família do nitrogênio. Observa aqui a tabela, ó, deixa eu apagar aqui rapidamente, que você vai observar o quê? Que a família 5A é a família do nitrogênio, ok? Então, recebe o nome de nitrogênio. E como eu disse, aqui termina em P1, o vizinho em P2, a família 5A em
P3, então o nitrogênio é P3. Aqui já seria S1, aqui já seria em S2. Então, terminou em P, eu vou para o lado de A. Aqui tudo termina em D e aqui embaixo tudo termina em F. Ok? Então, resposta. Se for 5S2, 5P3, o 5 indica que está no quinto período, tá? E P3 significa família do nitrogênio, que P3 é família 5A. 5A começa com nitrogênio, então é a família do nitrogênio. Então, resposta, letra D. Eu gostaria, vestibulando, você observasse aqui mais um pouco, essa parte aqui de tabela, que você vai lembrar também que a tabela periódica, que vocês aprendem em sala de aula, só para finalizar, essa parte aqui termina no S, S1, S2, que é a família 1A, 2A, essa parte em D, essa parte em D, P, perdão, e essa embaixo em F, ok? Aí vem S1, S2, aqui vem quem? P1, P2, P3 e assim vai até P6, ok? Não esqueçam isso daí e vamos para esse diagrama aqui, que é o diagrama de onde ele chegou naquela oportunidade. Mas pulando, esse diagrama aí é o diagrama de Linne Pauling, e ele fez a distribuição do elétron, a distribuição eletrônica, onde ele coloca aí, além dos níveis de energia, os subníveis, né? Então ele vem S, P, D, F, para cá, para cá, para cá. Essa distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Pauling, é uma distribuição eletrônica que foi feita em ordem crescente de energia. Então, quando ele pede a distribuição eletrônica aí pelos subníveis, 1S2, 2S2, 2P6, você vai utilizar esse diagrama de Pauling, que você viu em sala de aula, a gente vai aqui revisar, e também é conhecido como configuração eletrônica, ok? Configuração eletrônica é essa distribuição eletrônica, onde aparece aí essa parte dos níveis e subníveis. Agora, se for a distribuição eletrônica só por camada, então você vai dizer quantos elétrons tem na camada K, quantos elétrons tem na camada L, quantos elétrons tem na camada M, então é a distribuição eletrônica por camada, ou níveis de energia. Agora, se vem os subníveis SPDF, 1S2, 2S2, 2P6, é a distribuição eletrônica por nível, subnível de energia, e que a gente chama de configuração eletrônica, no livro de Tito e Canto, um dos melhores livros que eu aconselho aí na parte de química. Você pode dar uma olhada junto com o Ricardo Feltz, você consegue unir aí um padrão bom de química, ok? Então, pessoal, observe aí esse diagrama aí na tabelinha, que ele diz a ordem crescente. Por exemplo, se eu tiver distribuir 8 elétrons, eu começo aí, ó, 1S2, depois de 1S2, 2S2, depois de S2 seria 2P6. Como eu já quero 8, aqui eu já tenho 4, ó, 2 mais 2, 4. Então, em 2P6 só vai ficar 2P4 para fazer 8. 2 mais 2, 4, mais 2 mais 2, 4, mais 4, 8. Então, a distribuição eletrônica por subnível de energia a gente faz assim, que é chamado de configuração eletrônica, ok? Então, vamos aproveitar aqui para a gente ir aqui a mais uma questão que nós temos aqui sobre tabela e depois sobre propriedade periódica. Observe essa questão aí. Com relação à classificação periódica dos elementos, pode afirmar que, aí vem, o hidrogênio é um metal. Lógico que não é um metal, ok? O hidrogênio, ele não é um metal. Ele é localizado geralmente nas tabelas na primeira coluna, ou seja, na família 1A, mas ele não é um metal, tá? Então, a gente sabe disso, mas é bom reforçar. Vou apagar aqui, está aí a tabela para vocês olharem, ó. O hidrogênio está aqui, ó, na família 1A. Agora, observe que todos esses aí de amarelo, ó, são metais, tá? Os de amarelo aí são metais. Mas o hidrogênio, ele não é um metal, ok? Ele está ali por questão de ser o primeiro, número atômico 1, o hélio vem aqui, é número atômico 2, o lítio aqui embaixo é 3, o próximo berílio é 4, o boro é 5, ok? Mas ele não é um metal, o hidrogênio. Então, a questão está errada aí, porque ele colocou exatamente isso, ó, o hidrogênio é um metal. Não. Todos os outros abaixo do hidrogênio aqui, ó, lítio, sódio, potássio,
rubídio, césio, frâncio, todos esses são metais alcalinos, mas o hidrogênio não é um metal, ok? Cuidado para não errar essa questãozinha. Então ele diz aí na letra A, o hidrogênio é um metal alcalino localizado na primeira coluna, ele está na primeira coluna, ou seja, na família 1A, na primeira família, que nós vimos que as colunas são as famílias, tá? Mas ele não é metal, então está errado. Letra B, nitrogênio é o elemento mais eletropositivo da 15ª coluna. Se você olhar aqui a 15ª coluna, pessoal, vou apagar aqui, ó. Se você olhar, ó, primeira coluna, segunda, terceira, quarta, a 15ª está aqui, está até aqui o 15º indicando. Então ele disse que o nitrogênio é o mais eletropositivo. Não, a eletropositividade, vocês viram, ela cresce para cá, ok? A eletropositividade, ela cresce para cá. Então, o nitrogênio, nessa família aqui, ele não é o mais eletropositivo. Já como ela cresce para baixo, ele é o menos eletropositivo, ou o mais eletronegativo, ok? De todos esses da 15ª coluna ou da família 5A. Então está errado aí, porque ele disse que o nitrogênio é o elemento mais eletropositivo da 15ª coluna. Não, o nitrogênio, como ele está lá em cima da tabela, botando aí a tabela de novo para vocês, como ele está lá em cima, ó, dessa 15ª coluna, ele é o primeiro, está aqui, ó, vem o nitrogênio, depois o fósforo, ok? Depois o astato. Então o que é que acontece? Ó? O nitrogênio ele é o mais eletronegativo, tá? E não o mais eletropositivo, porque positivo a gente lembra aí perda de elétron, a gente lembra que, né, a parte aqui dos metais que tem elétrons livres, tá certo? A eletronegatividade já é a força que o átomo tem para ganhar um elétron numa disputa, né, se fosse assim, didaticamente falando. Então, enquanto a eletronegatividade vem aqui para cima, a eletropositividade vem nesse outro sentido aqui, ó. Vem no sentido dos metais aqui, ok? Então está errado. O nitrogênio não é o mais eletropositivo, é o mais eletronegativo, ok? A eletronegatividade cresce para cima e vem aqui. Esses aqui são os elementos mais eletronegativos, ou seja, são os elementos que, comparado aos outros, ele tem maior perspectiva, maior, vamos usar, energia, maior força, ele atrai um elétron para si, ok? Então é como se fosse o mais forte. Esses daqui, metais aqui que eu estou riscando, eles são, não têm eletronegatividade, ao contrário, eles querem perder um elétron, então eles têm eletropositividade. A eletropositividade, os maiores estão aqui do lado esquerdo, enquanto a eletronegatividade estão aqui no lado, nesse lado direito da tabela, ok? Então apagando aí tudo. Eu sei então que esses aqui são os mais eletropositivos, então esses que eu estou fazendo aqui, ó, do lado de cá, são os mais eletronegativos, beleza? Então está errado, o nitrogênio é o mais eletropositivo da 10ª coluna, não, é mais eletronegativo. Sódio é o elemento mais eletronegativo do terceiro período. Vamos lá, vamos olhar o sódio. Se você for lá na tabela, ó, deixa eu apagar aqui, ele pergunta se o sódio é o mais eletronegativo. A gente acabou de ver que não. Nós vimos que a eletronegatividade cresce para esse lado de cá. Os gases nobres não possuem eletronegatividade, que eles não disputam o elétron, eles já estão estáveis. Então, se a eletronegatividade cresce para cá, no terceiro período, que é esse período aqui, ó, o mais eletronegativo não vai ser o sódio está aqui, então ele vai ser o menos eletronegativo. O mais eletronegativo a gente viu que cresce são esses aqui da direita. Então no período do sódio tem o sódio, magnésio, tem aqui o cloro. Então o cloro seria o mais eletronegativo e o sódio seria o mais eletropositivo, até porque sódio é um metal. Então ele tem elétrons, numa peça metálica, ele tem milhões ali de átomos de sódio com milhões de elétrons, ok? Então o sódio é o mais eletropositivo dessa terceira coluna e não o mais eletronegativo. O mais eletronegativo é aqui, o cloro, tá? Mercúrio é um ametal líquido a temperatura ambiente. Pessoal, eu falei para vocês que todos esses aí de amarelo, eles são metálicos. E metal, a gente entende logo o quê? Que metal, a gente entende que eles são sódios,
são sólidos. Mas o mercúrio está aqui, ó, ele é um metal sim, ó, eu aumentei a tabela, o mercúrio está aí, ele é um metal, mas é o único metal que eu encontro aí no estado líquido, ok? É tanto, é para cá, para cá, para cá, naqueles termômetros, né, a gente usa o mercúrio no estado líquido, que ele, quando aumenta a temperatura, por ele ser um líquido, ele se dilata muito e indica o novo valor da temperatura, ele se dilata e assim marca, e de uma cor vermelha, ele marca no termômetro. Então, o mercúrio, ele é o único metal que é líquido, tá certo? Todos esses outros aí, olha aí na tabela, todos esses outros aí amarelos, eles são metais, mas na temperatura ambiente eles estão sólidos. O único metal que está no estado líquido é o mercúrio. Então ele botou, ó, o mercúrio é um metal? Não, o mercúrio é um metal. Ele é líquido? É. O erro aqui é que ele disse que ele era um ametal, ou seja, não metal. Esse prefixo A aí quer dizer não metal, então ele está errado. O mercúrio, ele é um metal e é líquido à temperatura ambiente. Não esqueça, para cá, para cá, para cá, o mercúrio é o único metal que a temperatura ambiente se encontra no estado líquido e não sólido. Letra E, o potássio tem maior raio atômico que o bromo. Vamos voltar lá para a tabela e vamos ver aí onde está o potássio e o bromo. Olha só, o potássio e o bromo, ó, está aqui o potássio e está aqui o bromo. Ora, todos eles estão na quarta camada, então eles têm 4 camadas, ok? Então era para ser do mesmo tamanho, porque está aqui, ó, se eu contar, ó, o hélio é o primeiro, o neônio é o segundo, o argônio é o terceiro, o criptônio é o quarto, e o bromo está vizinho ao criptônio. E o potássio também, ó, eu tenho aqui o hidrogênio, o lítio, o sódio e o potássio. Todos os dois estão na quarta camada. Se estão na quarta camada, era para ser do mesmo tamanho. Só que o potássio, ele tem menos prótons, né? Nós vimos que quem está à direita, ó, o cálcio está aqui do lado do potássio, tem um próton a mais. Sempre quem está à direita tem um próton a mais. Então, observe que entre o potássio e o bromo, como o bromo está à direita, ele tem tem prótons a mais, né? Se ele tem prótons a mais, ele vai atrair mais essas 4 camadas. Então, o bromo e o potássio, eles todos estão no quarto período, tem 4 camadas, mas o potássio vai ser maior, porque o bromo tem mais prótons. Se tem mais prótons, atrai mais essas camadas, e aí ela diminui um pouco. Então, vai para cá, para cá, para cá. Tanto o bromo como o potássio tem 4 camadas que eles estão no quarto período lá na tabela. Só que o bromo está à direita, tem um número atômico maior que o potássio. Então, esse número atômico maior atrai mais essa camada. Então, ele tem 4 camadas, mas ele fica menor. O potássio tem número atômico menor, porque está à esquerda, então ele atrai menos aquela camada. Se atrai menos, ele fica maior. Então, olha aí na tabela, no mesmo período, né, o raio atômico cresce assim. Então, o potássio tem um raio atômico maior do que o bromo. Está correto? O potássio tem maior raio atômico que o bromo. Está correto? Sim. E se fosse na família, ó, está aqui o potássio, está aqui o bromo, tá? Só que o potássio está à esquerda, então eles estão no mesmo período, tem o mesmo número de camadas, era para ser do mesmo tamanho, só que o potássio tem menos próton, o bromo está à direita, tem mais próton, então ele atrai mais as camadas, então ele fica menor, porque tem mais próton, positivo, gosta de negativo, atrai aquelas camadas, os elétrons que estão na camada, o potássio é maior. E não esqueça, se ele perguntasse, quem é maior, o potássio ou o césio? Observe que o césio seria maior, porque se ele está aqui abaixo, ele tem mais camadas, se ele tem mais camada, ele é maior, ok? Então, o césio, como está abaixo do potássio, ele é maior, beleza? Então, na família é mais fácil de ver isso. Então, vamos ao intervalo, nós voltaremos já com outro bloco, continuando aqui sobre tabela e propriedades periódicas comigo, professor Luiz Carlos. Voltaremos já.